Boa noite! Estamos aqui mais uma vez, Jubacade, e você que está aí com a gente é muito bem-vindo. Já compartilhe o link para todo mundo, para todos os seus amigos. Teremos um momento muito legal, muito bom aqui hoje. E estamos no mês de agosto, e para você que não sabe, é o mês da Juventude Batista. Então, a Jubacade está aqui para comemorar esses momentos e para que nós possamos estar juntos, apesar da distância. Então, que você possa se deleitar nesse momento, que você possa adorar ao Senhor. Então, vamos juntos orar, agradecer a Deus por mais esse dia e que Ele possa estar conosco nesse momento. Pai, muito obrigada, porque as Tuas misericórdias são renovadas sobre a nossa vida todos os dias e nós somos tão gratos a Ti por isso, Pai. Te agradecemos por esse momento e pedimos para que o Senhor receba o nosso louvor e que o Senhor também fale conosco e nos ensine, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abençoa as nossas vidas, nos usa como instrumentos e abençoa cada um que está na sua casa agora, que eles possam sentir a Tua presença e também estar em espírito de oração e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar cantando então, aclamando ao Senhor. Toda a terra louva a Deus e que você possa também louvar ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, dizendo que Ele tem poder para salvar e que nós possamos, então, ser a luz
que brilha na escuridão, que leva o amor de Cristo onde quer que nós estejamos. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente está aqui para conversar um pouco sobre temas que sejam importantes, relevantes, que façam sentido e principalmente que edifique a sua vida. Então nós como Jubacade, aqui eu sou o pastor Juliano, todo mundo já sabe, mas
Em nome da Jubacad, quero agradecer a vocês por participarem, por comentarem, curtirem e compartilharem esses vídeos. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Nicolas Bié. O Nicolas, ele já foi, morou em Santa Bárbara do Oeste, morou em Campinas, aqui na nossa região, em Vinhedo também aqui. Foi por muitos anos, trabalhou na Jubacad, ora como secretário, cargo acho que pegou quase todos, né? E atuou ajudando muito a gente aqui, mas nos últimos, uns 3 anos já que você está em São Paulo, nos últimos 3 anos ele tem atuado em São Paulo, e hoje ele é o diretor executivo da Jubesp. Então, eu gostaria muito que você ficasse com a gente. Nós vamos conversar muito sobre a juventude. Esse mês de agosto é o mês da Juventude Batista. Então, ele como diretor da Jubesp já há algum tempo, trabalhando com jovens há muito tempo, vai poder contar um pouco para a gente sobre o que ele tem feito, o que ele tem visto, quais experiências ele teve, para poder trazer para nós algumas direções, coisas que nós podemos colocar em prática aqui. Bom, junto com tudo isso que eu falei, eu quero lembrar também que o Nicolas, ele é membro da Igreja Batista Central de Santo Amaro, casado com a Jaqueline. Depois ela comenta no vídeo aí, ela já está trabalhando, né? E, bom, Nicolas, primeiro, antes de mais nada, antes de responder qualquer pergunta, te agradeço por ter vindo. Que Deus te abençoe, te use aqui no nosso meio, tá bom? Queria que você também falasse um pouco. Não sei se eu falei tudo, consegui te apresentar de uma forma completa. Sempre falta alguma coisa. Mas pode falar, dar as suas considerações iniciais aí. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. É um prazer voltar aqui na Jubacad. Desde que foi decretada essa pandemia, o primeiro lugar que eu vou oficialmente pela Juventude Batista do Estado de São Paulo é aqui, né? Aqui é minha casa também. Trabalhei 7 anos, né? Na 7 Jubacad. anos. Fui secretário, tesoureiro, vice-presidente, membro do Conselho Fiscal. Mas eu me recordo e acredito que ainda é assim que todo mundo fazia tudo, né? A gente tem as funções ali para ter uma ordem, mas fazíamos todos. Bom, eu nasci em Santa Bárbara do Oeste, vim para Campinas para estudar, estudei na PUC, Pontifícia Universidade Católica, aqui de Campinas, cursei Engenharia Ambiental e Sanitária, né? E um dia, na programação de famílias da associação, né, eu estava conversando com o meu pastor na época, que era o Marcos Carvalho de Moraes, recebi um chamado, né, para me entregar ao ministério, e naquela época eu ainda cursava engenharia, terminei, e depois já procurei o caminho aí, né, do ministério mais vinculado à palavra. Aqui eu fui membro da Igreja Batista El Shaddai. Eu não tenho origem batista, eu tenho origem presbiteriana, mas cheguei na denominação batista através da Igreja Batista El Shaddai. Fiquei lá por vários anos e depois fui para a Igreja Batista Central aqui de Campinas, onde eu fiquei 2 anos. E quando me casei, né, já trabalhando em São Paulo, minha esposa é da capital. Minha esposa, ela é presidente da Jubasc, Juventude Batista do Sudoeste da capital. Nós somos muito envolvidos, né, com o trabalho denominacional com a juventude. E aí optamos por ficar por lá e estamos lá, felizes, tranquilos, bem. Né, sou seminarista na igreja, estudo na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né, e além da Jubesp, participo da coordenadoria de missões da Juventude Batista Brasileira e tenho um assento no Conselho Permanente da JBB pela função que eu exerço aqui em São Paulo. Né, então é isso. Que legal. E tudo isso que você falou me fez fazer uma pergunta que está um pouco, não tem muito a ver, mas quanto tempo você já está casado já? 1 ano, 6 meses e 10 dias. Uau! Que homem, hein? Lembrar assim, hein? É para poucos, viu? 1 ano, 6 meses e 10 dias. Legal, legal. Bom, a conversa que a gente vai ter aqui, basicamente, é entender como a juventude se relaciona com esse ambiente da pandemia. Então, já de cara, eu queria saber de você, Nicolas,
como a Jubesp, né, como instituição, tem atuado a partir do momento que percebeu que essa pandemia se instalou no país. Quais foram as ações? Dá um resumo aí de como foi que, ou como está sendo, né? Não foi, né? Está sendo o trabalho da Jubesp em relação aos jovens. Para definir isso, Juliana, a gente precisa entender março. Em março nós tínhamos um calendário para o ano, estávamos às portas de um programa que chama Reflexão e Comunhão, seria realizado aqui próximo a essa região. Sim. E aí foi dada a pandemia, ficamos ali de mãos atadas. Durante uns 2 meses, 1 mês e meio, nós pesquisamos no que fazer, e naquele momento não tinha muita live. Hoje a gente tem praticamente todas as juventudes associacionais, né, juventudes das regiões, são 45 regiões em São Paulo, então tem 45 Jubacades, né, no estado. A Jubacade mais 44. Ninguém fazia muita coisa, então nós montamos um programa chamado Jubesp na Quarentena, e esse programa levou 8 semanas, né? 2 meses, mês de abril e mês de maio. Então ali nós tínhamos a cada dia uma programação. Depois, como as juventudes foram criando seus programas, engatando, fazendo coisas muito melhores até que nós, né? A nossa ideia nunca é concorrer, né? Não queremos concorrer com ninguém, nós precisamos agregar e ajudar quem assim entende que precisa. Ô, Nicolas, só um minutinho. Esse trabalho que você está falando das lives é aquela que vocês envolveram os líderes das juventudes também, ou não? Isso, É esse? exatamente. Que eu acho que eu participei de um, eu e o Beto. Sim, Foi. foi numa quinta-feira. Exato, Então, isso. na segunda nós tínhamos uma reflexão com um pastor, né, vários pastores passaram pela segunda-feira, onde dávamos uma palavra para a Semana do Jovem, porque era algo muito novo. Esse tipo de quarentena no Brasil aconteceu há mais de 50 anos. Então, quem tem menos de 40, quem é jovem, principalmente quem tem 20 menos, nunca passou por isso. Então, nós tínhamos uma reflexão. Na terça-feira, uma entrevista com uma pessoa envolvida com juventude. Cada semana foi pessoas de regiões diferentes. Nós tivemos, por exemplo, o Eduardo, que é da região de Votuporanga, extremo norte do estado, né? Tivemos o Pierre, que é da região ali do Vale do Ribeira, extremo sul do estado, né? Depois, na quarta-feira, nós tínhamos Pensar a Bíblia, né? Que algumas pessoas chaves, lideranças de juventude no estado, escreviam um texto reflexivo bíblico, né? Inspirativo. Na quinta-feira, era a quinta-feira da Juba. Então nós convocávamos uma Juba e aí ela tinha total autonomia para fazer a sua programação. Houveram cultos, houveram esquetes, houveram louvorzões, entrevistas, foi algo muito legal. E na sexta-feira, um podcast do pastor Haroldo, da Igreja Batista da Liberdade, com a mulher dele, a Poliana, né, a esposa dele, que era um podcast sobre músicas teologicamente cristãs sadias, né? Então ali não eram as músicas da mídia, mas as músicas que nós cantamos na igreja mesmo, músicas congregacionais, com letra teologicamente sadia, assim, bem embasada. E ali o pastor Haroldo, além de cantar a música, explicava teologicamente para a juventude o porquê daquela música, né? Então foi um período muito bom, excelente. Nos surpreendemos porque foi a toque de caixa, né? E nós tínhamos uma atividade também em maio, que era um aniversário, né, presencial. Seria na primeira igreja batista de Jacupiranga, na igreja do pastor Rubem Lota, que foi pastor aqui muitos anos, e não pudemos fazer também. E com a ajuda da Jubag, né, Juventude de Guarulhos, fizemos um vídeo com 15 jovens de 15 jubas diferentes, cantando uma música do Paulo César Baruch, né, Quero Te Obedecer. E essa foi a nossa atividade. Então, é assim que a Jubesp fez até aqui. Mais para frente, nós temos ainda 3 oportunidades. Temos no dia 29, último sábado, mês da juventude, teremos uma live na primeira igreja batista de Itaquera, no extremo leste da capital. Setembro e outubro teremos a Academia Jubesp, que será totalmente digital. O Juliano é professor, né? Estamos fechando essas questões. Serão 3 sábados, né, um curso com 5 disciplinas diferentes: aconselhamento, reestruturação de ministérios com juventude, né, serviço cristão na igreja, interpretação bíblica adequada, e teremos o nosso congresso, que é presencial.
né? E geralmente dura 3 dias, fim de semana inteiro. Dessa vez faremos um único dia, né, numa igreja em São Paulo, provavelmente na Parada 15, também no leste da capital. Então é todo online. Até o fim do ano ficaremos aí também no mundo digital. Nossa, você falando aí, uma enciclopédia, né? Falando das juventudes, a quantidade e tal. Bom, eu já estou acostumado com isso toda vez que a gente se encontra. Eu percebo isso. E por você conhecer várias conversas que a gente teve, eu lembro de você testemunhar de pastores ou jovens, líderes de jovens dizendo: olha, faz tantos anos que a Jubesp não aparece aqui, 30 anos, e você já até me levou em uma dessas viagens aí, que a gente teve em Cafelândia, e longe, né, bem longe. Então você rodou praticamente o estado inteiro já, e eu acredito que você acumulou uma experiência de ter esse filtro, de observar várias juventudes diferentes, várias regiões que mesmo dentro do estado de São Paulo são muito diferentes, porque quando eu prego fora, um pouco fora aqui da nossa região de Campinas, eu sinto muita diferença. E eu queria saber de você, assim, como você vê, quais são as principais necessidades do jovem cristão e, por conseguinte, o jovem batista, que é o nosso público específico aqui que a gente trabalha. Bom, para situar, realmente, eu já visitei 95% das regiões do estado. A única região que eu ainda não consegui, por questão geográfica e financeira até, é a região de Presidente Prudente. Lá tem 2 jubas, Juventude Batista da Alta Sorocabana, que é no lado sul lá da região, e Juventude Batista da Alta Paulista, que é da região norte. Uma fica do lado de Presidente Prudente, ou do lado de Tupã. Foram as 2 únicas que eu não fui, mas fui em 43. E realmente, cada região é de um jeito. O estado de São Paulo, no mapa batista, é dividido em 12 macro-regiões, né? A que eu não fui é a 12ª, né? Estou devendo ao pastor Gilberto, que é o presidente lá. O cara estou devendo faz tempo, preciso ir lá. São realidades diferentes, né? Você pega São Paulo, onde o jovem tem acesso a tudo, tem acesso à tecnologia, tem acesso a entretenimento, tem acesso à cultura, tem acesso a tudo. E você tem associações como a Sul Paulista, que é na divisa com o Paraná, entre Registro e Ourinhos, uma associação pequena, uma região pequena, com 5, 6 cidades, todas de ambiente rural, né, onde você, lógico, tem internet, mas o jovem não tem muita opção. São cidades com 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, né, como é também a Juba Lagos, lá para frente de Rio Preto, né, São Francisco, né, uma cidadezinha onde fica o presidente da Juba Lagos, Igreja Batista da Restauração, muito pequena, cidade com 2 mil habitantes, né, a cidade tem 5 ruas no paralelo e 5 ruas no transversal, então você atravessa a cidade a pé. Então, necessidades, cada uma tem a sua, né? O que eu tenho visto é que não há uma homogeneidade, né? Cada região, além da sua característica, trabalha de uma forma, seja pela necessidade que ela tem, seja pelo entendimento que ela tem, mas uma coisa é clara, né? As juventudes que se pautam pela palavra e buscam programações, ações e atividades vinculadas verdadeiramente à palavra, à Bíblia, ao conteúdo do texto bíblico, elas se desenvolvem mais, elas conseguem alcançar mais pessoas, conseguem realizar mais trabalhos mais profundos e que acabam auxiliando as juventudes locais, né, nas igrejas. Uma necessidade que eu acredito que tenha, acho que é muito necessário que as pessoas que assumem esse tipo de trabalho tenham em si, na sua mente, no seu coração, unicamente uma visão bíblica, né? A função denominacional, ela não pode ser encarada como um objeto assim de diversão simplesmente, né? De reunião, de passar tempo. Nós temos uma ferramenta muito valiosa na mão, que é a oportunidade de mobilizar jovens, juntar pessoas, né? Essas reuniões promovem que as pessoas se conheçam,
né? Encontrem parceiros para a vida inteira, né? Quantas pessoas se casam e formam famílias? Você, acho que é um exemplo, né? Eu encontrei a minha esposa num acampamento da Jubesp, eu aqui de Campinas, ela lá de São Paulo. Então, um conselho que eu acredito que é muito pertinente é que se pautem na Bíblia, né? Tanto na igreja local como na Juba, se pautem na palavra de Deus, fixem na palavra de Deus, né? É isso que a gente precisa. Não precisa, eu vou tocar no ponto aqui, a juventude não precisa de oba-oba, a juventude não precisa de circo na igreja. Se você quer ter uma igreja contemporânea, você quer ter um grupo de jovens moderno, contemporâneo, né? Nós temos igrejas no estado inteiro que atendem todas as percepções de sociedade, né? Nós temos igrejas bem tradicionais, ali onde é o violão e o piano, mas são igrejas com juventude extremamente viva, atuante. E nós temos igrejas que, teoricamente, são contemporâneas, mas a juventude não funciona. E o inverso é verdadeiro. Então, o que a juventude precisa é um pouco mais de atenção quanto à Bíblia, quanto ao conteúdo, capacitação bíblica, ensinamento, estudo, né? Isso a gente precisa. Diversificar, contemporaneizar, isso é muito importante, faz parte, concordo, é fundamental, mas jamais pode tomar o lugar da Bíblia. A gente não pode, de jeito nenhum, deixar que, para ter gente que passe pela igreja, só encher um templo, fazer unicamente uma diversão, né? A gente precisa aproveitar que essas pessoas estão passando pela igreja, pela atividade, pelo programa, para incutir na mente delas o conteúdo da palavra de Deus, e é isso que vai transformar. Não é o conteúdo da programação que vai transformar, um cantor famoso que vai transformar, um preletor famoso que não vai transformar, é o conteúdo da palavra de Deus, né? No final do ano, eu estava numa associação em São Paulo, estava pregando um pastor jovem do Nordeste, né, que estava ali em casa de familiares e foi pregar nessa associação, e como eu visito muito, estava lá. E ele falou uma coisa muito pertinente, né? O que ainda chama a juventude é o sacrifício de Cristo, é o testemunho cristão e é a Bíblia. Se isso não for suficiente para que a juventude fique na igreja, não vai ser preletor, não vai ser cantor, não vai ser nada disso. Então, o que eu acho que essa homogeneidade que é necessária é nesse sentido, né? Cada um com a sua cultura, cada um com a sua característica, né? Mas com foco no texto bíblico, na palavra de Deus. Acredito exatamente como você disse. Fidelidade bíblica, aí sim, após sermos fiéis à Bíblia, aí sim, relevância com a cultura, de alguma forma, se quiser usar a imaginação, a criação e inovar de alguma forma, mas nunca abrir mão da palavra. Correto? Perfeita colocação. Um exemplo, não é nem Juba, é a igreja, MBU, Missão Batista Underground, que fica na comunidade ali de Paraisópolis. Uma igreja urbana, contemporânea, né? Estava lá o pastor Bruno Ramos, bom amigo, Brunão, né? Agora está em Mogi das Cruzes e a igreja está à procura de um pastor, né? Mas uma igreja bíblica, numa comunidade que faz diferença. O testemunho dessa igreja, cara, na rua, ela é na rua principal de Paraisópolis, e tinha todos os tipos de denominações ali, que faziam tudo que todo mundo sabe que faz, né? As pessoas que coordenam, comandam aquela comunidade, tirou todo mundo. A única igreja que ficou foi a MBU, que nem igreja Missão Batista Underground, porque fazia um trabalho coerente, verdadeiro, conciso. E tem uma pautado MBU no interior também, né? Tem, do Rafael. Votuporanga. Rafael Bianchini. Isso. Junta de Missões Nacionais. Ele é um cara, conheci ele no acampamento da Jubanor. Nossa, maravilhoso. Conheci ele lá e eu fiquei até assim, nossa, MBU eu conhecia lá com o Bruno, né? Agora aqui no interior, e funciona, é relevante e bíblico ao mesmo tempo. Claro, Extremamente. Excelente. Bom, para terminar, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu queria saber de você o seguinte: vamos pensar aqui naquele líder,
de juventude, naquela pessoa que está ali na igreja local, o que ele precisa fazer? Vai, dá a receita do bolo. Qual que é a mágica do negócio? O que você diria, né? Estou brincando, óbvio, não tem receita. Tem mágica. Mas o que você diria para esse jovem, para esse líder de juventude? Aí, dentro do que você vai falar, eu acho importante você falar também de como ele pode se aproximar da Jubesp também. De repente, ele está ali meio acanhado, meio sem voz. E aí você fala aí, além do que ele pode fazer na igreja local, também como ele pode se aproximar da Jubesp. Bom, de tudo que eu já vi, né, às vezes, muitas vezes, pessoas ligam lá na convenção pedindo auxílio da juventude com igreja local, com Juba, né, regional, e muitas vezes esse jovem chega a uma liderança muito despreparado, né? Estava conversando com o Beto aqui há pouco, no bastidor, ele chega ali como um tampão, não tem ninguém, fica você para ter alguém. Isso é muito perigoso, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Se o jovem chega nessa situação a uma liderança, como não tem ninguém, o pastor pede que ele faça um esforço, ou a igreja o indica para estar ali, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter a humildade, né, e o senso crítico da sua realidade e procurar a capacitação, né? Nós temos dentro da denominação batista vários veículos de capacitação. A Jubesp por um tempo abandonou isso e nós temos lutado, trabalhado, você faz parte disso, né, para trazer essa capacitação novamente. A Jubesp foi uma época publicava livros, né? O último foi em 1994, junto com a Juventude Batista Brasileira, né? Hoje nós temos um programa que chama Academia Jubesp, né, de capacitação para líderes e aspirantes em liderança, visando exatamente esse jovem, menino ou menina, que tem a intenção ou que a igreja pretende investir nele nesse sentido. Então, a primeira coisa que precisa é capacitação. A segunda coisa, você precisa, e o Juliano foi meu pastor aqui, agora eu vou entregar, e ele sabe que isso para mim foi um aprendizado muito difícil, a questão do relacionamento, né? Ele me acompanhou num tempo difícil na minha vida e ele sabe das dificuldades que eu tinha com relacionamento, e eu precisei aprender isso no dia a dia, viajando, conversando. Então, além da capacitação, é muito importante investir no aperfeiçoamento de relacionamentos. Você precisa se relacionar com os jovens da sua igreja, independente da realidade. O Juliano sabe muito bem do que eu estou falando. Você pode ter uma realidade diferente daquela que é a grande maioria dos jovens da sua igreja, mas você precisa se relacionar com eles, de alguma maneira. Juliano um dia disse para mim: fiz-me fraco para ganhar os fracos. 1 Coríntios 9:15. Nunca saiu da minha cabeça isso. Estudei sobre isso. Você sabe que eu tive que fazer, né? Tive que aprender LOL. Então... Tá aqui a prova viva, o cara conhece, né? A gente precisa se relacionar. E uma terceira questão, você precisa estar disponível. Não assuma uma função em que você não tem condições de estar disponível, porque você vai ter programações nessa igreja, você vai ter que servir a sua igreja, servir aos jovens, acompanhar os jovens. Eu não sou pastor de jovens ainda, sou seminarista, na minha igreja não sou pastor de jovens, mas pela função que acabo exercendo, acabo acompanhando jovens de vários lugares, né? Jovens que às vezes não têm opções e me procuram, e eu sempre dou essa receita. Primeira questão, se capacite. A segunda, se relacione. E a terceira, sirva de verdade na sua igreja. Sirva no modo bíblico, seja um obreiro aprovado, entregue seu tempo, isso aí é uma mordomia cristã. Entregue seu tempo. Se você vai assumir o ministério, entregue o seu tempo, Então seriam os 3 pontos aí batistas que eu daria. Você largou um pouquinho a raiz presbiteriana e manteve os 3 pontos batistas. Sou muito grato a eles, porque fui evangelizado por eles quando criança. Mas eu me encontrei na dinâmica da nossa denominação, Para mim foi muito bom, como eu falei, cheguei pela El Shaddai, e o pastor Marcílio, o pastor Marcílio é um grande homem,
Um dia estava na igreja, ele foi visitar e ele me propôs: por que você não vai trabalhar na associação com jovens? Vai ter eleição. Em 2012, lá na Iba Viva em Vinhedo, né? E eu entrei com a Angélica lá. Acho que dos que entrou comigo lá, a única que permanece é a Angélica, que foi uma companheira muito valorosa de trabalho aqui. Aprendi muito com a Angélica, né? A gente aprende com as diferenças. Então, o pastor Marcelo me propôs isso, e isso aí me fez estar firme, entender como funciona a denominação, me abriu portas, me levou a ter privilégio de conhecer pessoas, viajar o estado inteiro a serviço, né? Me deu um novo horizonte, como eu falei, vim da engenharia. Em 2015, 16, a situação ficou muito ruim, né? Eu tinha um escritório de engenharia e a situação ficou muito ruim e não tinha muito horizonte, e Deus me abriu essa porta através da nossa denominação. Então, muito importante mesmo a questão relacional, você ter um foco de servir e se capacitar. Eu acho que isso é muito importante. Ótimo, ótimo. Acho que tudo que você falou faz todo sentido, dentro daquilo que eu creio também. Acho que todo mundo que nos ouviu pôde absorver da melhor forma tudo isso que a gente conversou. Quero te agradecer, Nicolas, muito. Que Deus te use muito, não só em São Paulo, mas para onde Deus te levar. Que Deus te abençoe no teu casamento, na sua igreja, e tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que Ele cumpra segundo a sua soberana vontade, e você encontre prazer naquilo que Deus já está fazendo. Amém? Amém. Obrigado. Posso? Só, por favor. Gostaria de deixar uns abraços. Queria deixar dois abraços para dois pastores que sempre me apoiaram muito, 3. Não posso ser injusto com um deles. O pastor Rodrigo Fontana, pastor Salsicha, nem sei se ele sabe que a gente chama ele assim. Mas não, você. Eu não chamo ele assim, não. Mas o Rodrigo... O cara me entregou aqui, na live. O Rodrigo sempre me telefonou. Não, o Rodrigo é excelente. O Rodrigo ali no bastidor. Maravilhoso. Quieto, humilde, sem fazer alarde, sempre se preocupou. Pastor Rolf. Pastor Ruffles, o pastor da onda. Né? O pastor Rolf é um pastor já com idade avançada, às vezes o jovem não, mas o pastor Rolf sempre preocupado, perguntando. É um dos mais antigos da nossa região. Mais antigos, e esse eu preciso agradecer sempre, que é o pastor Paulo Amaral. Né? Paulo Amaral me acompanha há muitos anos, investe na minha vida, né? É meu padrinho de casamento. O pastor Paulo é outro sempre também. Foi um cara assim muito presente. Excelente, excelente. Então esses 3 pastores assim, nunca tive oportunidade em público e quero fazer isso agora. Agradecê-los, né? É até emocionante fazer isso, mas quero agradecê-los publicamente mesmo. Isso aí, perfeito. Gente, obrigado por mais uma live que vocês acompanharam. Espero que vocês estejam conosco também no próximo sábado, no dia, já estou meio perdido, 22, né? Obrigado, a Jéssica me salvou aqui. Dia 22, pastor Paulinho, da Igreja Batista Fonte, ele escreveu um livro muito bom para a juventude, e nós vamos conversar um pouquinho com ele também, para fechar esse mês de agosto, mês da Juventude Batista. Deus abençoe você, continue louvando ao Senhor conosco. Vamos louvar então. Se eu cantar sem viver,
muito obrigada pela sua presença, que Deus te abençoe. Um ótimo domingo e semana que vem estaremos aqui novamente, dia 22, às 20 horas.